Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chameis Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, hoje celebramos a memória de São João Crisóstomo, bispo e também doutor da Igreja, que nasceu em Antioquia, lugar onde Paulo pregou, no ano de 349, e depois de toda a sua vida e missão, e vale a pena conhecer a vida deste homem, ele tornou-se bispo de Constantinopla no ano de 397 e faleceu no ano de 407 depois de Cristo, no dia 14 de setembro deste ano. E ele próximo de Paulo porque canta o hino das laudes e vésperas deste dia de hoje. Boca de ouro, dos teus lábios fluem as torrentes que os vícios eliminam. Realmente nós devemos nos apropriar do ambão para fazer a pregação e dar a formação para o povo. É o único instrumento que o pároco tem em suas mãos, é a palavra, que é o próprio Cristo. Rico e nobre, verberam e a todo o povo as verdades ensinam. Egrégio arauto, êmulo de Paulo, ou seja, ele é fruto da pregação de São Paulo. Uma das suas homilias que hoje nós vamos meditar, como ele mesmo afirma um trecho das cartas de São Paulo, tudo considera como lixo, em virtude de Cristo Supremo, que por amor a todos se fez tudo, espelho de virtudes, resplandeces, jamais calado e mudo, boca de ouro, espelho de virtudes. E com isso São João Crisóstomo era muito feliz, porque ele queria ver nele, na comunidade, na sua missão, ele queria ver espelhado no povo as virtudes de Cristo. Os filhos devem, então, espelhar o hábito dos pais. Sim ou não? Então, os paroquianos são os filhos espirituais e a vida do padre deve ser padecer, para ver e contemplar traços de virtude na vida também dos seus paroquianos. Óbvio que o pároco também deve ser repleto de virtudes. Simples, prudente, sábio,
santo, e isso a gente, claro, que pedimos como graças, nada vem de nós, mas tudo vem de Deus, né? E os santos nos ensinam a pedir, e como pedir, e São João Crisóstomo sabia que estas virtudes, elas nascem não apenas pelo ensino, mas a partir da vida. Então não deve se ensinar apenas, mas ensinar a viver. Esta é a grande graça e a grande preocupação de São João Crisóstomo. Ele, na sua memória de hoje, buscava expor na doutrina católica e formar. Formar é diferente de ensinar. Formar fiéis na vida cristã. Hoje nós meditávamos na preparação dos projetos da catequese da nossa paróquia e num dos materiais que nós estávamos estudando com os nossos catequistas, nos preocupávamos com a frequência das crianças na primeira comunhão, com a frequência das crianças na comunhão. Inclusive o termo primeira comunhão não é um bom termo, porque aquela pode ser a primeira e a última. E isto é um fracasso, né, da vida cristã, nós não termos a frequência. E as crianças, elas devem sentir o hábito dentro delas e a motivação devem ser missionárias da Eucaristia, discípulas da missa. Vou à missa. E não deveria ser, e deveria ser natural na vida das crianças esse movimento interior. Porém, porque não tem no alicerce familiar o hábito, muitas crianças chegam na catequese muito fraquinhas na vida cristã. Não sabe as orações principais e não adianta ensinarmos a rezar. É preciso ensinar as crianças a viver o hábito, a vida cristã. Como que se o catequista tivesse que viver um dia junto daquela criança para saber quais são os hábitos que elas têm. Porém, como diz o Evangelho de hoje, pelos frutos se conhece a árvore. Chegam os filhos e o ditado popular que diz que costume de casa vai à praça, né? Então não precisa ir muito longe para a gente conhecer e saber as dificuldades das nossas famílias, né? Por isso nós queremos, né, realmente desejar que os pais eles tenham esta instrução. E quem é que deve instruir os pais? Primeiramente o pároco. É a responsabilidade do pároco, é do dever do pároco iluminar no diálogo pastoral a vida dos adultos para que eles possam bem viver, né, terem os fundamentos da vida cristã. E as catequistas ou os catequistas, eles vão, né, complementar a formação, de modo que a criança chegue já bem preparada e o catequista faça apenas um complemento. Ensine poucas coisas, mas com profundidade e uma coisa por encontro para que isto fique bem gravado nos corações das crianças e elas possam, mais do que decorar, viver. Deve ser, então, sempre se perguntar o que foi ensinado e passar uma tarefa, que são os atos de fé, os atos de esperança e os atos de caridade que as crianças vão exercitar até o próximo encontro, né? E que a formação catequética deve ser todos os dias e não de 15 em 15 dias. Isso é uma tristeza aos católicos, querer que as crianças venham para a catequese de 15 em 15 dias e de uma semana vir chorando, né, esperneando, sem vontade, e quando for 2 dias por semana, meia horinha por dia, de se arrumarem com modéstia, com roupas modestas, calça, camisa,
chinelo no pé, sem short, sem calção, mas com o complemento, a calça ou a saia para a menina, e se arrumarem para vir rezar na catequese. Minha filha, meu filho, vocês vão para onde? Mãe, eu vou rezar na catequese. E aí a catequese começa na igreja, sim, né? E os hábitos devotos devem até tomar um horário todinho de uma catequese, de meia hora, por exemplo, um terço, a adoração ao Santíssimo Sacramento, ou até uma oração piedosa do ofício da Imaculada Conceição, ou até a meditação da Via Sacra com as crianças, né? Quando foi, depois da Semana Santa, que você meditou a Via Sacra católico? Depois da Semana Santa, foi lá. De lá para cá, alguém meditou a Via Sacra? Nunca mais, né? Então vamos acordar, católicos, vamos deixar de ser esses católicos de meia tigela, católicos de aparência, católicos de fraquinhos, diluídos como kisuke, né? Então o suco, ele potente, ele é tirado da fruta. E aí aquele suco de manga bem grosso, parece uma vitamina. Quantas mangas não tem, né? Aquela vitamina de abacate, né? Uma substância, né? A outra coisa é você pegar o pozinho da manga e jogar dentro da água, que só vai dar a cor. Parece que nós estamos apenas com a cor de católicos, né? Então, a essência de católicos, nós precisamos, amados irmãos e irmãs, não deixar para trás os costumes. E para isso a gente precisa se demorar na vida de oração. Ninguém ninguém reza uma via sacra em 1 minuto, né? Você vai ter que meditar. E até para você alcançar as indulgências do Santo Terço, você tem que meditar cada mistério, né? Cada mistério. Primeira parte, amados irmãos e irmãs, é esta. Segunda parte, eu gostaria de ler a própria homilia de São João Crisóstomo. Ele diz, e vejamos o que precisamos para ser realmente católicos substanciosos, né? Que vivam esta experiência de fazer parte, de se entender como participante da essência divina. Eu e você somos homens e mulheres de Deus. Então, quer dizer que Deus, nós participamos da vida divina, na vida comunitária, dos sacramentos. Nos diz São João Crisóstomo, sobrevêm muitas ondas e fortes tempestades, mas não tememos afogar, pois estamos firmados sobre a pedra. Que bonito. É o evangelho de hoje, né? Firmados sobre a rocha, a casa que sobrevieram ventos e tempestades e ela não sucumbiu porque estava na rocha. E aí a rocha é tudo isso que você precisa fazer. Rezar mais a via sacra, meditar mais o terço, gastar tempo com os filhos, levar para a catequese, ter vida cristã. Essa é a construção da casa. Então, quando você faz uma compra de material de construção, você não liga para o material de construção e diz, olha, eu queria uma pedra que parecesse como brita. Não, eu quero 5 metros de brita, 10 metros de brita. Olha, eu quero um ferro, um vergalhão, que se pareça com ferro. Aí não, você vai pedir um ferro de 3/8, de meia, enfim. Você vai pedir, olha, eu quero um saco de cimento ou eu quero um saco de farinha para construir uma casa? Eu quero um saco deixa a farinha para fazer bolo, né? Sim ou não? Enfureça-se o mar, não tem forças para destruir a pedra. Ergam-se as vagas, não podem submergir o navio de Cristo. Então, não tem para que se preocupar. Se a minha vida está nos sacramentos e em Deus, não tem para que estar preocupado com isso ou com aquilo. Mas aí a gente tem que se preocupar sim em sustentar isso aqui. Pergunto eu, diz São João Crisóstomo, que tememos? Aí ele vai enumerar a palavra de Deus para desarmar os medos.
Para o medo da morte, ele nos diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Citando Filipenses 1:21, mês da palavra. Medo do exílio, de ficar sem a casa, ou de ser retirado da sua própria terra. Ele diz, e ele sofreu isso 2 vezes, foi exilado. Foi tirado do seu lugar de pastoreio, porque certamente incomodou, né? A quem? Aqueles que não queriam as virtudes, né? Ele diz: dize-me, do Senhor é a terra e tudo quanto contém. Salmo 23. Ou seja, para onde eu for, eu estarei. Qualquer lugar, para mim, é lugar escolhido por Deus. Para que temer o exílio? Lá também eu poderei ser santo, não tem problema, né? Depois ele diz: a confiscação dos bens. Para que tem medo de perder os bens, diz São João, citando 1 Timóteo 6,7. Nada trouxemos para o mundo. Sim ou não? E é certo, nada daqui poderemos levar. Pronto. Então, para que temer? Vão-se os anéis, fica os dedos. Se for os dedos, fica cotó, não tem problema não. É importante ficar a alma, né? Deste mundo são desprezíveis e seus bens, merecedores de riso. Nada tenho medo da pobreza, não tenho medo da pobreza. Não ambiciono riquezas, não temo a morte, nem prefiro viver, a não ser para o vosso proveito. Para mim, viver é Cristo. Por isso, recordo os acontecimentos atuais e rogo à vossa caridade que tenhais confianças. Bom, nessa parte, possa ser que esteja acontecendo coisas muito difíceis na comunidade que São João está vivendo. E aí ele só faz uma lembrança, né? Recordo os acontecimentos atuais e rogo, né, a vossa caridade que tenham confiança. Confiem em Deus. Não escutas o Senhor dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, estarei ali no meio deles. Mateus 18:20. E onde há tanta gente ligada pelos laços da caridade, não estará ele presente? Tenho seu penhor. Será que confio em minhas próprias forças? Seguro seu testamento. Este é o meu bordão, ou seja, meu refrão, né? Sustento a minha força em sua palavra, a minha esperança, o meu porto tranquilo. Abale-se embora o universo, tenho sua resposta. Leio os seus escritos. Aí está a muralha para mim, a fortaleza, ou seja, a palavra de Deus. Primeiro ponto da nossa fé católica, que é a revelação bíblica, a revelação das Sagradas Escrituras. Depois, quem está falando para nós é a tradição, São João Crisóstomo, que vem trazendo a tradição da igreja e também transmitindo a doutrina, que é o magistério. Então, são esses os 3 pontos fixos do católico: a revelação bíblica, as Sagradas Escrituras, a tradição e o magistério, que é a doutrina da igreja. Que escritos: eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Mateus 28:20. Cristo está comigo, a quem temerei? Mesmo que as ondas, os mares, o furor dos príncipes se agitem contra mim, tudo isso não me impressiona mais do que uma aranha. E se vossa caridade não me retivesse, não recusaria partir ainda hoje mesmo para outro lugar. Ou seja, eu estou aqui por causa de vocês. Repito sempre: Senhor,
faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42. Não o que quer este ou aquele, mas o que tu queres. Quando a lei, a vida, ela demonstra algo fora da vontade de Deus, ela não deve ser seguida se estiver desobedecendo à vontade de Deus. Inclusive, se mamãe e papai aconselhar, que eu acho que isso não aconteça, né? Algo que, por exemplo, fuja a minha comunhão com Deus, eu devo desobedecer a mamãe e papai. Se ele me pedir coisas que vá me levar para fora do caminho de Deus, né? Mas antigamente os filhos, eles até orientavam os pais, né? Papai, mamãe, hoje em dia está todo mundo descansado, relaxado, né? De boa. Nos diz São João, esta é a minha torre, minha pedra imóvel, este o meu báculo firme. Se Deus quer isto, faça-se. Se quiser que permaneça aqui, agradecerei. Onde quer que eu queira, darei graças. E onde estou eu, aí estáis vós. E aqui ele fala para a comunidade. Onde estáis, aí eu também. Somos um só corpo, e não se separa o corpo da cabeça, nem a cabeça do corpo. Estamos em lugares distantes, mas unidos na caridade que nem a morte poderá separar. Podemos imaginar isso na figura do bispo e dos padres, né? Cada padre está um distante do outro, distante fisicamente do bispo, cada um tem o seu lugar. E isto é missão. Quando nós nos unimos, nos encontramos, nos reagrupamos para meditar as dimensões da nossa diocese, e quando nós há um movimento de expansão, né? A gente se contrai e se dilata, e aí nós nos dilatamos aonde? Nas nossas paróquias. E do mesmo jeito acontece na paróquia. Há um momento em que a gente se concentra para rezar e meditar, e há um momento em que a gente se expande. E nessa expansão, você não deve esquecer, católico, que você deve levar a luz e o sal. Sim ou não? O que é a luz? Não se pode esconder uma lâmpada embaixo da mesa, mas colocada em cima para iluminar toda casa, todo ambiente. E o sal é dar sabor ao mundo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Porque o mundo encontra-se embebido, envolto, submergido em vícios, porque nós não estamos sendo sal da terra. Estamos fraquinhos, tímidos e silenciosos. E o único barulho que a gente escuta é o barulho dos vícios, da devassidão, da falta de piedade, e com tudo que esses barulhos eles trazem, que é a preguiça e o afastamento de Deus e a indiferença às coisas divinas. E aí uma brigaiada grande para que a gente possa levar pelo menos uma virtude ou um costume cristão e católico para o mundo. Temos que pedir licença. Eu posso ser católico, né? Sim, mas isto é ser católico, realmente. É a gente insistir, persistir na graça de Deus e não se esquecer de estarmos sempre na presença de Deus. Concluindo, vós sois meus cidadãos, vós meus pais, vós meus irmãos, vós filhos, vós membros, vós corpo para mim, sois a luz, ou melhor, mais deliciosos que esta luz. O que poderá enviar-me? Um raio igual à vossa caridade?
O raio de sol para mim é vida, porém vossa caridade tece-me a coroa para o futuro. Ou seja, o sinal da presença de Cristo no mundo, o raio de sol que São João coloca é a caridade. A caridade. Sejamos, irmãos e irmãs, mais caridosos com nós mesmos em relação a Deus, nos demorando mais na oração. Você rezou um terço essa semana? Quantos terços católicos você rezou essa semana? Um por dia? Ou esqueceu essa semana de rezar? Vamos lá. Vamos ser caridosos. Depois que o desmantelo acontece, pelos frutos se conhece a árvore. Meu filho, você está rezando? Aí é o evangelho de hoje. Vamos lá. Vamos fazer parte da geração de nosso Senhor Jesus Cristo, parte da sua igreja e viver autenticamente a nossa fé, e com substância, né? E com matéria. A matéria do católico não é a matéria do mundo. Nossa matéria ela é sobrenatural, ela é espiritual e quase sempre invisível. Os frutos podem ser observados, né, que são a bondade, a alegria, a mansidão, a constância, a perseverança, a fortaleza. E a gente pede hoje a intenção da Virgem Maria, que nos conceda a graça também de São João Crisóstomo, a graça da perseverança final. Na hora da morte, não adianta. Eu vou deixar tudo para na hora, faltando 1 minuto para morrer. Quando tiver com o último, não vai. A alma já está inimiga de Deus. Na hora da morte, você não vai querer ser amiga de Deus se você não passar a vida inteira vivendo e desejando ser. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.